eu tenho que agradecer ao companheiro Pimentel. Está certo que o trabalho começou lá atrás, com o Ricardo Berzuini ainda, sabe, no Ministério da Previdência. Depois passou pelo companheiros Marinho e outros, ou seja, mas uma coisa importante é que esse Pimentel conseguiu mexer com uma coisa muito séria nesse país. Vocês nunca mais viram uma manchete de jornal falando da fila do INSS. Então entrou o companheiro Pimentel e me anunciou a primeira grata surpresa, porque eu trabalhei no sindicato nos anos 72, eu cuidava de aposentadoria. E eu sabia o que era esperar um trabalhador chegar da fábrica, você fazer a contagem dos anos de trabalho dele, às vezes ele não tinha documento, sabe, você tinha, eu não sei se era JA, JA, era um documento que você tinha que dar como indício de prova para dar entrada no INSS, depois o INSS passava 3 anos para tentar localizar aquilo e não localizava. E às vezes um trabalhador dava entrada na aposentadoria, levava 3 anos. Se ele estivesse trabalhando, ele esperava, mas se ele tivesse já sido mandado embora, ele passava 3 anos sem receber a aposentadoria dele. Era um verdadeiro martírio a gente conquistar uma aposentadoria. E de repente o Pimentel vem e me comunica, presidente, a partir de tal data o senhor pode anunciar que todos os trabalhadores brasileiros, todos da indústria brasileira, daqueles que têm carteira assinada, a partir de tal data, ninguém mais vai precisar apresentar nenhum documento ao INSS. Ou seja, nós é que vamos comunicar ao cidadão em casa que ele completou o seu tempo de serviço, que o salário mensal dele será de tanto e que ele pode vir na Previdência receber e em meia hora ele estará quitado a sua Previdência. Você quer colírio? Depois, nós tínhamos um problema sério aqui, sério, muito sério, que era as filas para as pessoas marcarem especialistas na Previdência Social, sobretudo nos perícia médica. Porque era assim, o trabalhador, ele, quando estava doente, ele se afastava. Os primeiros 15 dias eram pagos pela fábrica. É isso, Pimentel? Bem, para que ele retornasse à fábrica, ele tinha que fazer uma perícia médica para saber se ele ia ser enquadrado como beneficiário ou receber o benefício, ou se ele iria voltar para a fábrica. Então o que acontecia? Esse trabalhador, ao tentar marcar a perícia, demorava 9 meses. 1 ano. 11 meses. Por quê? Porque não tinha perito. Tinha tido uma greve do perito, sabe, antes da gente chegar aqui, e então acharam melhor acabar com os peritos e terceirizar. Consequentemente, o trabalhador ficava 1 ano e ganhava até um pouco mais do que ganhava na fábrica. Então era tudo que um cara quer. Você imagina, é tudo que um ser humano quer. Ganhar mais sem trabalhar. Então era assim. Ou seja, nós tomamos a decisão de contratar peritos. Contratamos quanto, Pimentel? 5.200 peritos. Depois a gente é obrigado a ler matéria que nós, sabe, inchamos a máquina. Porque, na verdade, as pessoas que criticam o inchaço da máquina é as pessoas que preferem que a gente faça o inchaço das filas. E como nós preferimos tratar o cidadão com decência, nós contratamos os peritos. E eu lembro como se fosse hoje. Se você pode até ligar de Paris, Lucélia, 135, que você vai ver que do Iapoque ao Chuí, você marca hoje uma perícia médica, no máximo em 5 dias. E o Gaba disse que quer, sabe, diminuir o Pimentel ao máximo, que quer fazer 1 dia, 2 dias. Ou seja, você sabe o que quer marcar uma perícia em 5 dias, no lugar mais difícil que é São Paulo, onde tem mais gente? Quantas agências foram inauguradas? 400 inauguradas?
e 320 em construção. São mais 720 agências novas que você tem que fazer se você quiser melhorar o serviço ao público. E aí você tem que contratar mais gente. O computador é ótimo, mas ele não atende as pessoas, ele não fala bom dia para as pessoas, então nós temos que contratar. Então eu quero, Pimentel, te agradecer pela revolução. E ele ainda me deu outro presente. É que agora já tem mais de 4,5 milhões de pequenos produtores rurais cadastrados. 5 milhões, já aumentou 1 milhão. 5 milhões, 119 pequenos produtores cadastrados. Pessoas que têm propriedade com menos de 4 módulos, até 4 módulos rurais. E essas pessoas também não vão precisar aprovar mais documento nenhum. Nós é que temos que garantir que essa pessoa tem direito. Então essa pessoa vai receber agora, porque nós vamos comunicar em casa que ele atingiu o tempo de idade dele e ele vai receber sua aposentadoria por tempo de serviço. Então, Pimentel, eu não poderia deixar de fazer esse reconhecimento público e dizer que você também só pode fazer isso porque o Gaba estava do seu lado, então eu aproveito, sabe, tiro uma cara metade e fica a outra cara metade para dar sequência nos bons serviços prestados à Previdência Social.